Santa noite, meus irmãos, paz et ignis. Santa noite. Pois bem, então me chamo Kalina, sou lá da cidade de São Vicente do Seridó e estou no vocacional da comunidade católica Ignis, né? Então, estamos nesse caminho, desculpem ao nervosismo, mas daqui a pouco passa. Estou nesse caminho, né, de discernimento para saber o que o Senhor deseja para a minha vida. Mas hoje eu não vim falar sobre mim, né? Então, para início de conversa, quem trouxe a palavra, né, que possa pegá-la, quem trouxe sua Bíblia, e lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Amém ou misericórdia? Mateus 6, 25 ao 34. Diz assim: Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês, em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês, em relação ao que vão vestir. Acaso a vida não vale mais que a comida, e o corpo mais que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E o Pai de vocês que está nos céus a alimenta. Por acaso vocês não valem mais que elas? Quem de vocês, com suas preocupações, conseguem prolongar a própria vida um pouco que seja? E quanto à roupa, por que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios do campo, como crescem, eles que não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu com um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, não fará muito mais por vocês, tão fracos na fé? Portanto, não vivam preocupados dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos com que nos vestiremos? Porque são os gentios que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de tudo isso. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Essas são palavras da salvação. Então, meus irmãos, foi me proposto essa leitura e um tema para falar para vocês nessa noite. Que o tema é: com o justo confiar no Senhor. Então, nós sabemos que nós vivemos num tempo, hoje em dia, muito marcado pela ansiedade, muito marcado pelas preocupações, muito marcado pelo medo do amanhã. O que irá acontecer amanhã? Talvez muitos aqui estão aqui diante de Jesus, mas já estão pensando: e amanhã? E daqui a uma hora, como é que vai ser? Então, o Evangelho
ele vem nos confrontar com essa nossa ansiedade do amanhã, com essas nossas preocupações. Dizendo o seguinte, Jesus vem dizendo o seguinte: não vos preocupeis. Então, essas palavras que Jesus nos fala hoje, elas não são uma simples recomendação moral, mas, na verdade, elas são um convite profundo para que a gente possa libertar o nosso coração dessa ansiedade, para que a gente possa aprender a confiar plenamente na providência de Deus. Jesus, ele conhece todas as nossas inquietações. Ele conhece tudo o que somos e sabe de tudo aquilo que vem nos preocupar. Mas ele vem nos dizer hoje: não vos preocupeis. Ou seja, que nós devemos entregar tudo a Ele. Não devemos nos preocupar. Mas isso não significa, né, que Jesus ele não se importa com o amanhã. Na verdade, ele se importa. É tanto que ele se importa que ele diz: não vos preocupeis, porque ele já tomou de conta de tudo. Então, que a gente possa aprender, que a gente possa confiar mais ainda no Senhor. O Papa Francisco, em uma das suas exortações apostólicas, na Seste La Confiança, inspirado em uma baluarte da comunidade, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus, ele vem a reafirmar que a confiança, ele é o caminho mais seguro para a santidade. Então, devemos confiar plenamente no Senhor, porque não somos nós que realizamos as obras, mas sim Deus. É Deus quem age em nós. Então, devemos confiar no Senhor. Mas a gente fala muito, confiar no Senhor, confiar em Deus. Mas, na verdade, o que é confiar? Se a gente for pegar a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra confiar, ela é uma palavra de origem do latim, onde na verdade, ela é um prefixo que intensifica uma ideia. E fiança, que na verdade eu não falei o nome da palavra, né? Desculpa. Confiar em latim significa confidere. Então, o com significa uma intensidade de uma ideia. E o fidere é uma palavra que deriva de fidelis, que significa fé. Ou seja, confiar significa o quê? Acreditar plenamente. Confiar significa que a gente deve acreditar, a gente deve entregar-se, a gente deve depender da certeza de um alguém. E esse alguém para nós está aqui, diante de nós, Jesus Cristo. O Evangelho, ele vem também nos falar, né? Jesus vem nos falar que não devemos, assim como as aves do céu, assim como os lírios do campo, né, que não semeiam, que não como é que eu posso dizer? Não dá os nutrientes, né, para que eles nasçam, para que eles se desenvolvam. Mas é o Senhor quem tudo o programa. E o Evangelho, como o tema da pregação é com o justo confiar no Senhor, quem seria esse justo? Esse justo é São José. São José, que é o pai adotivo de Jesus. Então, o Evangelho, ao a gente fazer uma comparação com a vida de São José, a gente vê que São José, ele confia plenamente em Deus. De que forma São José confia plenamente em Deus? A gente conhece muito bem a história dele. A gente já ouviu muitas das vezes falar sobre São José. E
as situações na qual ele viveu, nas situações na qual, dentro da sua existência, veio acontecer com ele. E se a gente fosse olhar para a vida de São José e trazer para a nossa vida, será que nós teríamos a mesma confiança que São José teve em Deus? Será que nós seríamos capazes de confiar plenamente em Deus por meio de um sonho e entregar a sua vida totalmente ao Senhor? A gente sabe que São José teve vários motivos para desconfiar, vários motivos para ter medo. Um deles foi a gravidez inesperada de Nossa Senhora, onde todos sabem a história, né? Na qual ele poderia ter reagido com rejeição. Ele até fugiu, tentou fugir, mas o Senhor veio por meio do sonho, mandou um anjo no meio do sonho. E ele escolhe o quê? Ele não escolhe fugir, ele escolhe permanecer. Ele escolhe o caminho da misericórdia, ele escolhe escutar, ele escolhe confiar. E aqui está uma grandeza que São José tem. Ele não coloca a sua vontade acima de tudo, mas ele coloca a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ele deixa se conduzir. Então, assim também deve ser nós, assim como São José. São José, ele confiou no silêncio, São José, ele confiou no Senhor sem saber, sem esperar aquilo que estava por vir, mas ele apenas confia e segue. Ele segue o seu caminho. Ele segue o seu caminho cheio de desafios. Ele tem um desafio que é proteger Maria, para que ela não venha a ser apedrejada, né? Ele cuida do menino Jesus. Eles fogem para o Egito e ele recomeça uma nova vida após fugir com Maria e Jesus para terras estrangeiras e começa a trabalhar e começa a sustentar a sua família. E em tudo isso, São José ele não questiona, ele não reclama, em nenhum momento ele exige explicações do Senhor. Ele apenas confia. Então a fé de São José, manifestada por meio das suas atitudes, em decisões rápidas e corajosas, é um exemplo na qual nós devemos nos espelhar e na qual nós devemos seguir. São José nos ensina que confiar em Deus não significa que a nossa vida será só flores. Na verdade, confiar em Deus vai exigir também de nós um caminho desafiador, um caminho cheio de dificuldades. Mas o caminho, por mais desafiador que seja, quando a gente confia em Deus, a gente passa por ele e o Senhor vai providenciando tudo. Tudo na nossa vida, Deus vai providenciando. Então é isso que a gente deve aprender com o justo, com São José. Por isso que ele é o nosso modelo. Ele é um modelo para nós de fé, um modelo de quem, mesmo tendo um futuro incerto, escolhe obedecer no silêncio do seu coração e escolhe permanecer em Deus, escolhe permanecer firme na sua missão. E voltando um pouco para o Evangelho, Jesus, ele vem dizer, né? Olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Ele não nos convida que nós devemos ter uma vida irresponsável, mas na verdade ele nos convida a ter uma vida confiante. As aves, elas não vão deixar de voar, os lírios não vão deixar de crescer. Elas simplesmente vão viver conforme elas foram criadas para tal. Assim também nós, quando nós somos chamados a viver uma missão, nós devemos fazer a nossa parte, sem carregar um peso da angústia que vem tirar a nossa paz. Eu confesso que, a princípio,
quando o Cleiton disse assim, você vai pregar no cerco, e eu, meu Deus, como assim? Mas quando a gente é missionário, quando a gente decide entregar a sua vida a Jesus, quando a gente se decide a caminhar com Ele, a gente, mesmo na nossa humanidade, tendo medo, tendo a vergonha, tendo a timidez, a gente deve sempre o quê? Confiar. E desde então eu confiei no Senhor. Senhor, aqui estou. E o salmo de ontem, ele ficou marcado em mim porque ele fala sobre confiança. O salmo de ontem, o salmo 56 ou 55, ele diz assim: no Senhor em ti confio e nada temo. Então nós devemos confiar no Senhor e não temer naquilo que está por vir. Apenas entregar a nossa vida plenamente, confiando com fervor, porque tudo vai acontecer conforme Deus quer. Às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois. Quando a gente faz isso, quando a gente leva a nossa vida conforme nós queremos, tudo dá errado. Por isso que a gente deve entregar e confiar a nossa vida ao Senhor. No Evangelho ainda, Jesus vem nos recordar que a nossa vida, ela vale mais que o alimento e vale mais do que a roupa que vestimos. Jesus quer dizer o que com isso? Que primeiro, nós devemos nos preocuparmos com quem somos. Quem eu sou? Quem é Kalina? Quem sou eu? Para então, depois, eu me preocupar com o que eu vou vestir, com o que eu vou me alimentar. Então, meus irmãos, a fé que Deus vem nos falar, essa confiar nele, nós devemos fazer isso a partir do momento que nós acordamos. Porque nós só acordamos porque Ele permite. Nós só vivemos, nós só existimos, nós só estamos aqui hoje diante dEle porque Ele permitiu. Nós só estamos aqui, né, meninas de São Vicente, porque Ele permitiu. E aqui nós estamos porque nós confiamos nele. Mas o centro do Evangelho de Mateus é um convite. É um convite que o próprio Jesus nos faz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer isso? Que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, todo o resto, Ele encontra o seu lugar. Quando nós confiamos plenamente em Deus, o nosso trabalho encontra o seu lugar, a nossa vocação encontra o seu lugar, o nosso dia, ele caminha conforme Deus quer e não conforme nós queremos. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça não é uma promessa ausência de dificuldades, repetindo, né? Não significa que quando a gente busca o reino de Deus, nós iremos andar no mar calmo. Vai vir as tribulações, vai vir as incertezas das nossas vidas, mas o que devemos ter em nossa mente é que Deus tudo faz. Deus cumpre a sua promessa em nossa vida. E por fim, Jesus diz: cada dia baixa o seu mal. Cada dia tem o seu próprio cuidado. Ou seja, o amanhã no qual a gente fica ansioso. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? E o meu trabalho amanhã, como será? Jesus vem dizer que o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Ele.
que devemos confiar e entregar o nosso futuro nas mãos dele. E se assim o fizermos, nós iremos viver o presente, o hoje. Por isso que o hoje é chamado de presente, porque ele de fato é um presente para nós vivermos o agora. Não pensarmos no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e o ontem já passou. Então devemos viver o nosso hoje, meus irmãos, com fé, com esperança e com amor. E quando a gente confia no Senhor, a gente caminha mais leve. E a gente não caminha sozinho. Às vezes a gente pensa que estamos só, mas Ele nunca nos abandona. E mais uma vez falando do Papa Francisco, ele vem nos recordar o seguinte, meus irmãos, que Deus age justamente na nossa pequenez. É no nosso dia a dia, é no nosso ordinário da nossa vida. Assim como São José, ele não foi o protagonista aos olhos do mundo, mas São José ele foi essencial no plano da salvação. A grandeza que São José teve foi em se abandonar, em se entregar confiante aos planos de Deus. E assim também nós, meus irmãos, devemos nos abandonar, devemos confiar cegamente em Deus. Porque essa também foi a mesma confiança do cerco de Jericó. O povo, na época, eles não derrubaram as muralhas com a força, mas as muralhas caíram pela obediência e pela perseverança deles. Então, eles caminharam em silêncio dia após dia, apenas confiando na promessa do Senhor para eles. Quantas das vezes nós já participamos de cercos? Eu não, né? Esse é meu primeiro, assim como das meninas. Mas vocês que já participaram de cercos, de momentos de orações, de novenas, que colocamos as nossas intenções. Mas muitas das vezes a gente quer um resultado o agora, que o Senhor faça, que a minha intenção aconteça agora. Mas a gente deve ter uma coisa na nossa cabeça, que nada acontece no nosso tempo, tudo acontece no tempo de Deus. Por isso devemos confiar no Senhor. Então o cerco ele vem nos lembrar que confiar é permanecer, mesmo quando tudo parece igual. E São José nos ensina que confiar é obedecer mesmo sem entender. E Jesus nos ensina que confiar é buscarmos primeiro o reino de Deus.